um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Finalmente estou aparecendo por aqui depois de 2 semanas, eu acho, sumida. Eu fiquei bem sumida também do Instagram, das redes sociais no geral, então estou retomando agora com algumas coisas para contar para vocês. E eu não sabia muito bem como contar, como falar sobre isso, então eu vou gravar esse vídeo explicando o que rolou, por que eu fiquei esse tempo aí sumida. Uma das coisas ruins, assim, digamos, da minha profissão é que a gente, às vezes, não tem como não falar de certos assuntos que são pessoais, porque o meu trabalho também envolve a minha vida pessoal, então, às vezes, tem coisas que eu não tenho como fugir. E também porque, às vezes, a gente precisa dar tempo ao tempo também. Porém, né, como eu acabei de falar, na minha profissão eu não tenho muito essa opção de simplesmente dar tempo ao tempo, porque eu preciso estar aqui, eu preciso postar coisas sobre a minha vida, então algumas coisas que são da minha vida pessoal eu vou ter que acabar falando de qualquer jeito, porque senão vai aparecer. Mas eu não tinha falado nada até aqui, eu fiquei essas 2 semanas aí offline, porque sinceramente eu tava com muita preguiça de lidar com os pitaqueiros da internet, que o povo da internet gosta de dar pitaco, né, na vida dos outros. Então eu tava com um pouco de preguiça de lidar com este lado aí, né? Esse lado negativo, assim, digamos, de trabalhar com a internet. É que às vezes você tem que expor coisas pessoais, porque seu trabalho e a sua vida pessoal são muito interligados. E ainda você tem que aceitar os pitacos dos outros, né? Sobre a sua vida pessoal. Então essa parte é um pouco difícil. Mas enfim, sem grandes enrolações, então, contando pra vocês o que aconteceu nessas últimas semanas. Eu e o Thiago não estamos mais morando juntos, e eu sei que vocês nesse momento vão estar assim, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Não, a gente não terminou, a gente continua sendo um casal, mas a gente decidiu que seria melhor para nós, neste momento, morarmos separados, termos cada um, né, termos, tá certo essa palavra? Não sei mais falar português também. A gente achou que faria sentido que cada um tivesse o seu espaço, que cada um tivesse a sua, como é que eu posso explicar? Individualidade, sabe? O seu espaço mesmo, a sua privacidade. Até porque a gente acredita muito que isso é super importante no relacionamento, né? É super importante para um casal que cada um consiga manter a sua individualidade. E é muito complicado pra gente no nosso trabalho, no nosso estilo de vida conseguir fazer isso, e eu já vou explicar um pouquinho pra vocês. Então segurem aí um pouco os pitacos que eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês. Mas eu acho que o mais importante é dizer que a gente tá bem, que a gente tá feliz, que a gente continua junto, continuamos sendo um casal, inclusive a gente não se desgruda, ele vem pra cá, eu vou pra lá, a gente fica o tempo todo junto, mas a gente achou que seria importante ter esse momento no qual cada um tem o seu próprio espaço. Bom, primeiro de tudo eu acho importante explicar que eu e o Thiago, a gente não é um casal comum, assim, digamos, porque a gente também trabalha junto. Então, além de sermos um casal, a gente também é sócio, né, dentro da mesma empresa. Nós temos uma empresa juntos, a Twiz Intercâmbio, e é muito complicado. Eu tenho certeza que quem aí trabalha com o seu respectivo esposo, esposa, sabe que é muito complicado. Já é complicado naturalmente trabalhar junto com alguém, né? Seja um amigo, alguém da família, alguém que você tem um relacionamento assim, né? Independente se for um relacionamento amoroso ou não, já é um desafio, né? Trabalhar com essas pessoas, porque você acaba misturando, né? A vida pessoal e a vida profissional. Você acaba levando, às vezes, problemas da vida profissional para a vida pessoal e vice-versa. Eu acho que é muito difícil, talvez até impossível separar isso de alguma forma. Então a gente já não é um casal comum, assim, digamos, por conta disso, porque a gente já tem essa ligação pessoal e profissional que se mistura muito. E no nosso caso específico, o nosso trabalho também envolve expor a nossa vida pessoal, então é ainda mais delicado no nosso caso, porque aí que realmente não tem como separar, entendeu? O que é profissional, o que é pessoal, tudo vira uma bagunça mesmo. E essa é uma coisa que, né, eu já trabalho com a internet há muito tempo e até hoje eu não aprendi a fazer, que é separar o profissional do pessoal. As coisas acabam se misturando mesmo. Não tem nem muito como eu não misturar, porque, por exemplo, o meu canal, que hoje em dia é a principal parte do meu trabalho, é um canal sobre a minha vida. Então, essa mistura ela é muito difícil de não fazer, entendeu? É muito difícil você não misturar o que é pessoal do que é profissional. E é um tipo de trabalho muito novo, né? Ser digital influencer, como se chama hoje em dia. Na minha época era blogueira, mas enfim, youtuber, como vocês quiserem falar. É uma profissão muito nova, né? É muito recente tudo isso. Então é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo a lidar. Ainda é muito difícil dosar, tanto que vocês sabem que tem muitos criadores de conteúdo que tem aquele famoso burnout, né? E não conseguem mais produzir conteúdo, ficam travados ali, porque envolve muitas coisas. Trabalhar expondo a sua vida pessoal envolve muitas coisas. E é muito delicado, né? Principalmente porque as pessoas, elas às vezes perdem um pouco essa noção de que
a pessoa tá ali, ela tá expondo a vida dela, né? Ela tem ali, ela compartilha com os outros um pouco do dia a dia dela, mas é óbvio que a gente compartilha uma parte muito pequenininha da nossa vida, né? Às vezes eu posto um vídeo aqui de meia hora, por exemplo, que seja de um dia que tem 24 horas, então é uma partinha muito pequena da minha vida que tem aqui, apesar de ter bastante de mim, né? Apesar de vocês conhecerem bastante de mim, você nunca sabe tudo da pessoa só porque você acompanha ela na internet. Tem muitas coisas que a gente não expõe, tem muitas coisas que a gente não fala, porque, obviamente, né, não faria sentido falar de tudo e expor tudo, também tem que ter um limite aí, né, de até onde vai a exposição. E bom, eu sei que com a pandemia muitos casais passaram a trabalhar em casa e trabalhar com o seu parceiro, né, dentro de casa, então os dois trabalhando, só que na grande maioria dos casos, essas pessoas trabalham cada uma para uma empresa, né, e na grande maioria dos casos também, o trabalho delas não envolve expor a sua vida pessoal. Então já é totalmente diferente. Eu sei que as pessoas elas têm aquela vontade de dar opinião, né? Vou opinar na decisão dos outros. Só que quando a gente vai opinar sobre algo, a gente não tem muito como dar uma opinião assim, né, completa, se a gente não tá no lugar da pessoa. E é muito difícil alguém estar exatamente na situação que a gente tá, né? De trabalhar junto, de ter uma empresa junto, de ter a nossa vida exposta na internet e ao mesmo tempo trabalhar de casa. Então, assim, são muitos fatores, né? Então, mesmo que a pessoa trabalhe de casa com a pessoa com quem ela tem um relacionamento, não necessariamente vai ser os dois trabalhando na mesma empresa, não necessariamente esse trabalho vai ser expondo a vida pessoal. Então, tem muitos detalhes aí, gente, tem muitas coisas aí no meio. Eu sei que com a pandemia muitos casais passaram a trabalhar de casa, né? Ou seja, cada um ali trabalhando no seu canto, mas na maioria das vezes trabalhando para empresas diferentes, né? Então você acaba não tendo esse envolvimento necessariamente da vida profissional junto com a pessoal, mas só de estar em casa o tempo todo junto com a pessoa já é difícil, gente, com qualquer pessoa que você estiver morando. Pode ser família, mãe, pai, irmão, amigos. Por mais que seja uma coisa que muita gente passou a fazer, né, por conta da pandemia, porque não teve muito outra escolha. No nosso caso, a gente já faz isso há 4 anos. A gente já tá trabalhando juntos de casa há 4 anos. E já tem algum tempo que a gente pensa em como que a gente pode fazer para separar isso, sabe? Para que a coisa fique um pouco mais saudável, para que a gente tenha uma rotina menos grudada o tempo todo um com o outro, sabe? Até pelo próprio bem do relacionamento, sabe? Para você poder ter aquele momento de que, sabe, você chega em casa e conta pra pessoa como foi o seu dia, sabe? Vocês têm aquela troca e não necessariamente o outro já sabe de tudo porque vocês estão o dia inteiro juntos, sabe? Então, faz tempo que a gente pensa em como que a gente pode fazer para equilibrar isso. E uma das ideias que a gente teve foi, obviamente, alugar um escritório, né? E aí um trabalharia do escritório e o outro trabalharia de casa. Só que, claro que essa ideia não funcionaria aqui em Montreal, principalmente porque a gente não quer fazer um contrato de aluguel com um escritório aqui, sendo que a ideia é voltar para Vancouver. E aqui em Montreal também adicionaria o fato de que a pessoa que vai ter que sair de casa, né, bem agora nessa época de frio, de inverno, eu achei que não seria muito justo, né, com a pessoa que fosse trabalhar em casa estaria bem tranquila e a pessoa que fosse sair de casa todo dia para ir para o escritório ia ter que enfrentar neve, frio, transporte público, ou achar lugar para estacionar aqui no inverno aqui. Vou falar para vocês, o negócio é doido. E lá no ano passado, mais ou menos ali no meio do ano passado, depois que já tinha começado a pandemia, eu tive a ideia de que a gente poderia ter apartamentos separados, porque daí a gente teria esse momento, esse espaço, sabe, para trabalhar durante o dia, cada um no seu canto, fazendo as suas coisas, sem necessariamente estar o tempo todo junto, sabe, para que cada um pudesse ter o seu espaço, a sua rotina, fazer as suas coisas do jeito que quisesse. Cozinhar a hora que quiser, almoçar a hora que quiser, fazer as coisas do seu jeito. No nosso caso, por exemplo, uma parte enorme do meu trabalho é fazer os vídeos para vocês, é fazer stories e tudo mais. E o Thiago, a parte dele do trabalho é atender clientes, é fazer reuniões, é conversar com parceiros. Então, naturalmente, ele fica o dia inteiro no telefone, entendeu? É o dia inteiro falando. Minha casa às vezes parece um call center, entendeu? Porque é o dia inteiro com gente falando no fundo. Entendeu? Vocês já viram provavelmente em vários vídeos aqui que eu tô gravando e de fundo tem o Thiago falando, né? Também ele faz as lives dele, né? E daí, obviamente, na live ele tá com fone, tá jogando, então a pessoa já fala mais alto, é natural, não tem muito o que fazer nesse sentido. E quando ele não está fazendo live, ele está jogando com os amigos dele, tá falando também, né? Falando com os amigos dele, jogando e falando e gritando e matando não sei quem, fazendo não sei o que lá. Ou ele tá tocando bateria, ou ele tá tocando guitarra, ou ele tá tocando piano. Alguma coisa ele tá fazendo, algum barulho ele está fazendo. Então o Thiago Dott é uma pessoa barulhenta. E isso é dele, é uma coisa natural dele, é a personalidade dele. Mas às vezes eu quero gravar um videozinho de boas, entendeu? Um videozinho de conversa, um videozinho de faxina, uma coisa assim tranquila. E eu tenho que ficar esperando o momento que eu posso gravar, que é o momento que ele não tá falando com ninguém, que não tá fazendo nenhum barulho. Pra gente faz todo sentido isso, porém, obviamente,
Se a gente fosse fazer isso em Vancouver, a gente poderia fazer, daria pra fazer, mas a gente teria que continuar morando em Surrey, né, em Langley, que são as regiões um pouco mais afastadas, porque pagar 2 aluguéis em Vancouver não seria, assim, uma coisa muito interessante, né, seria uma coisa, assim, um pouco triste, na verdade. E aqui em Montreal a gente viu essa oportunidade, porque os aluguéis são um pouco mais baratos, então pagar 2 aluguéis aqui em Montreal é uma coisa que a gente consegue fazer e consegue continuar morando no centro. E a gente tá usando esse período, né, que a gente tá aqui em Montreal, como um período de experimentar coisas novas, né? De testar coisas novas. Então tá sendo uma fase muito legal pra gente. E pensamos nessa possibilidade de talvez termos, né, apartamentos separados aqui. E assim, se tem uma coisa que eu não suporto na internet, é fingir que tudo é perfeito, sabe? Que a gente é o casal perfeito, que a gente não briga, que tudo é perfeito, que tudo é lindo, o casal fofo das redes sociais, das fotos perfeitas. Porque a gente tá longe de ser assim, e eu tento o máximo possível passar pra vocês que isso não existe, sabe? Que não existe esse casal perfeito da internet, que não tem problemas. Então, se eu falar pra vocês que a gente chegou nessa conclusão um dia, assim, conversando, e aí chegamos no que seria melhor para os dois, etc., eu estaria mentindo, porque na verdade a gente foi um quebra-pau mesmo, foi uma brigaiada. Verdade seja dita. E aí voltou essa ideia dos apartamentos separados, entendeu? Porque eu realmente acredito, gente, eu acredito no fundo do meu coração que esse excesso de convivência não é saudável para nenhum casal. Ficar o dia inteiro junto dentro de casa, 24 horas por dia, ainda mais no nosso caso, trabalhando junto. E aí quando chega o final de semana, que é o momento que a gente pode, por exemplo, descansar, tem vídeo para gravar, então a gente tá trabalhando também, então a gente nunca tem meio que um momento de casal, sabe? De estar de boa, relaxando. Sempre é trabalho, sempre é alguma coisa que envolve os dois estarem juntos. Eu, sinceramente, acredito que isso não é saudável para nenhum relacionamento. Não é como um casal que, por exemplo, cada um tem um emprego, cada um trabalha fora de casa no seu próprio emprego, e aí a gente se encontra à noite em casa, conta como foi o dia, vai assistir um filme, vai cozinhar alguma coisa. Não é bem esse tipo de relacionamento, né? E enfim, 2 semanas atrás, mais ou menos, tivemos esse quebra-pau aí que eu falei pra vocês, e voltou essa ideia, né? Ressurgiu a ideia de termos 2 apartamentos, porque a gente chegou à conclusão de que seria muito bom pra gente, pro nosso relacionamento, pro nosso caso. Pode ser que pra você não seja, que pro seu relacionamento não faça sentido nenhum, mas não tem problema, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm estilos de vida diferentes. Eu não acho que as pessoas têm que seguir padrõezinhos que foram impostos pela sociedade, de que a gente tem que casar, tem que morar junto, tem que comprar uma casa, tem que ter filhos. Vocês sabem que eu sou completamente contra isso, porque eu sou a pessoa assim que mais tá cagando pra tudo isso, entendeu? Eu não faço a menor questão. Casar na igreja, festa de casamento, filhos, casa própria, ter um cargo alto numa empresa foda, são coisas assim que eu nunca desejei e continuo não desejando, entendeu? Então a gente já não é um casal assim, né, que segue muito esses padrões esperados da gente. E vamos novamente aí fazer uma coisa que as pessoas não fazem muito, que é morar separado. Aliás, eu fui pesquisar, né, até pra ter uma ideia, e eu descobri que aqui no Canadá, por exemplo, isso é uma coisa muito comum, que cerca de 10% dos casais mais velhos mesmo assim, né, não necessariamente namorados, continuam morando separados e não tem interesse nenhum em morar juntos. E óbvio que é um privilégio enorme a gente poder fazer isso, porque é claro que pagar 2 aluguéis não é uma coisa que seria possível, por exemplo, quando a gente se conheceu 7, 8 anos atrás lá na Austrália, que a gente não tinha dinheiro nem pra pagar as contas do mês, né? Então como que a gente ia alugar 2 lugares diferentes? Não existia essa possibilidade. E essa é uma coisa também que a gente nunca teve, porque eu conheci o Thiago na Austrália, a gente ficou cerca de 20 dias juntos, assim, fisicamente juntos, né? Pessoalmente juntos. A gente namorou por 6 meses à distância, né, pela internet, e quando eu cheguei na Austrália de volta, a gente já foi morar junto. Então a gente nunca teve, que nem casais normalmente têm, um período, né, de namoro, que cada um mora na sua casa, né, e tem um pouco dessa individualidade que eu falei pra vocês, de não estar o tempo todo junto. No nosso caso, a gente não teve isso. A gente se conheceu, a gente ficou 20 dias juntos e a gente foi morar junto na próxima vez que a gente se viu. Então, foi isso, entendeu? Não teve, a gente nunca teve esse momento de cada um ter o seu espaço. Eu nunca morei sozinha, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com o Thiago, então eu também nunca tive isso de morar sozinha, de ter o meu espaço, de fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. E é uma experiência que eu sempre quis muito ter, mas eu acho que a gente cresce tanto com essa ideia, né, de que tem que casar, tem que morar junto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter filho, tem que não sei o quê. E a gente muitas vezes sequer nem pensa em outras possibilidades, sabe? Eu acredito muito nisso, que não existe um jeito certo de você ter um relacionamento, existem vários tipos de relacionamentos diferentes.
e eles não têm que seguir um padrão. Porque muitas vezes as pessoas, elas tentam o tempo todo se encaixar em certos padrões e isso só faz com que elas sejam infelizes, mas elas têm medo de sair daquilo. Eu tenho certeza absoluta que existe uma quantidade enorme de casais que é mega infeliz morando junto, que seria muito mais feliz morando separado. E bom, explicado o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, é importante dizer pra vocês que eu e o Thiago, a gente continua junto, a gente se vê todos os dias, a gente tá morando no mesmo prédio que a gente já morava, a gente só alugou apartamentos separados. Então vocês não precisam se preocupar porque a gente tá bem, os dois estão super felizes de poder ter o seu próprio espaço, sabe? Eu, por exemplo, nunca deixei o Thiago decorar a casa do jeito que ele queria, sempre é do meu jeito. Eu sou uma pessoa chata pra morar junto também, tá? Confesso, eu não sou fácil, não. Eu quero tudo do meu jeito, tem que ser do meu jeito, entendeu? E ele tá super feliz que ele tá fazendo o negócio do jeito dele, entendeu? Botou os negócios de luz lá na sala, os bagulho que acende, as guitarras no meio da sala, a bateria no meio da sala, que são coisas que eu não deixaria. Então a gente tá curtindo e tá vendo como que vai ser essa experiência. Se vai continuar sendo assim, não sei. A gente tem um contrato de aluguel aqui por 6 meses, inclusive depois eu explico pra vocês, mas sabe quando parece que tudo no universo se alinha pra que as coisas aconteçam de um certo jeito? Porque tudo se alinhou para que essa ideia desse certo. Tudo. Foi a coisa mais bizarra do mundo. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito boa de fazer planos assim a longo prazo, né? Eu não sei nada do que vai acontecer na minha vida daqui pra frente. Não sei o que vai acontecer na minha vida nem semana que vem. Então imagina daqui mais tempo, né? Que as pessoas sempre querem saber, mas e depois? Mas vocês vão ficar morando assim pra sempre? Mas vocês vão ficar em Montreal pra sempre? Mas vão ficar morando separados pra sempre? Gente, não existe pra sempre na vida. Nada na vida é pra sempre. Muito menos na minha, né? Porque eu, a cada dia, eu quero uma coisa diferente. E outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar é dos cachorros. A gente tá fazendo co-parenting, então a gente tá os dois ficando com os cachorros. Às vezes eles ficam lá, às vezes eles ficam aqui. Ou o Link fica aqui e a Cissa fica lá, igual agora. O Link tá aqui comigo e a Cissa tá lá com o Thiago, porque o Link é mais apegado comigo e a Cissa é mais apegada com o Thiago. Mas a gente tá literalmente um andar em cima do outro, assim, entendeu? Então eu desço, pego a Cissa, quando ele vai sair, ele deixa os cachorros aqui, quando eu vou sair, eu deixo os cachorros lá. Então tá bem tranquilo com os doguinhos. Agora eles têm 2 casas, né? Eles têm 2 casas, e na casa do papai tem grama, porque o Thiago tá no primeiro andar, então ele tem grama. E aí eles estão amando a grama, né? Quer dizer, o Link gosta mais da grama quando não tá nevando. Hoje, por exemplo, nevou, ele não gosta muito de neve. O Link, ele pisa na neve, a textura ele não curte muito. Bom, gente, é isso então. Na verdade, agora que eu gravei esse vídeo, eu tô pensando que nem era uma coisa tão absurda assim, e eu tava com medo de falar, porque eu tô com medo do julgamento das pessoas. Mas agora que eu falei, eu percebi que nem é uma coisa tão absurda assim, né? Mas eu precisava gravar esse vídeo porque a gente vai ter vídeo todo dia. Agora, em dezembro, do dia 10 ao dia 24, então vão ser 15 vlogs. E vocês vão ver, eventualmente, que eu estou em outro apartamento, que as coisas estão um pouco diferentes. Então eu precisava falar o que aconteceu, né? Explicar aqui para vocês não acharem bizarro, né? Porque, enfim, seria muito estranho eu só aparecer aqui do nada com outro apartamento, outras coisas assim, né? Mas tem alguns vídeos que eu gravei antes da gente ter feito essa mudança, então vocês vão ver que tem, eu acho que uns 2 vídeos que a gente tava no outro apartamento. Mas enfim, eu precisava gravar esse vídeo pra contar pra vocês isso, porque senão depois o povo ia ficar confuso, ia ficar comentando, ia ficar aquela coisa meio, né, sem explicação. Então eu precisava falar disso de qualquer forma. Vocês vão continuar vendo o Thiago nos vídeos, porque a gente continua fazendo tudo junto, né, como a gente sempre fez. A gente tem viagens planejadas, a gente vive um no apartamento do outro. Então fiquem tranquilos, porque vocês vão continuar vendo o Thiago aparecer aqui no canal normalmente, apesar de que talvez eu faça uma viagem sozinha em breve. Eu acho que a minha crise dos 30, ela foi atrasada um pouco por causa da pandemia, entendeu? A pandemia, ela meio que acabou ali com a minha crise dos 30, né? Porque a hora que eu ia começar a viver a crise dos 30 de fato, veio a pandemia, aí eu fiz 31, fiz 32. Então agora eu tô correndo atrás de fazer coisas que ou eu nunca fiz ou faz tempo que eu não faço. E faz, tipo, 8 anos que eu não viajo sozinha, desde que eu fui pra Austrália. Pois é, ou seja, faz muito tempo. E eu sei que vai rolar um tipo de comentário, porque eu já ouvi esse comentário e eu tenho certeza que alguém vai fazer esse comentário que vai ser assim: tudo bem morar separado, mas é que não é um casamento, né? E se o problema é esse, vocês podem ficar tranquilos, porque eu e o Thiago, a gente nunca foi casado. A gente nunca casou. Então, se esse é o problema, vida que segue, não existe mais o problema. Casados a gente nunca foi mesmo. Eu espero vocês aqui no canal, então, todos os dias de hoje até dia 24, que teremos vlogs. Gente, tá nevando, essa cidade já tá totalmente diferente. Eu tenho várias coisas pra compartilhar com vocês, várias comprinhas. Tem um apartamento novo aqui também, que agora eu acho que eu vou realmente ficar morando aqui, né? Porque preciso parar de fazer mudança, já fiz muita mudança nesses últimos meses.
mas vou compartilhar com vocês como é que foi aqui, o primeiro dia que eu cheguei aqui no apartamento, as coisinhas que eu comprei, passeios, neve, decoração de Natal da cidade, enfim, tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda e eu tô bem animada. Beijos e até o próximo vídeo. Tá levando, porra! Pedi em inglês, a mina me respondeu em francês, aí eu respondi em inglês. Mas não sei se eu quero esse, ele é rosa. Então eu não entendo muito esse conceito do outlet aberto no Canadá. Bom, hein? Eu não sei porque você comprou 2 botas se ele só tem 2 pés, né? Quer estudar e trabalhar em Montreal ou em qualquer outra das principais cidades do Canadá? Nós podemos te ajudar. A Twizy Travel é uma empresa criada por quem já viveu a experiência do intercâmbio e sabe a importância de um bom planejamento. Podemos te ajudar em todas as etapas desse projeto. Quer saber mais? Entre em contato hoje mesmo.